E aí, galerinha, como vocês estão? Então, gente, olha eu aqui de novo com mais um vídeo bem legal pra vocês. E hoje eu trouxe um vídeo super interessante, que na verdade foi uma dica de uma das nossas seguidoras, a Jaine Lara, que comentou no YouTube pra gente fazer sobre fotografia criativa. E todo mundo sabe que é um assunto que eu amo fazer fotografia criativa, inventar coisas novas. Então hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre como ter criatividade e fazer esse tipo de fotografia. Então bora começar o vídeo? Primeiramente, pessoal, eu queria falar para vocês sobre como trabalhar a mente e a criatividade de vocês. Como fazer isso, como ter ideias novas para fazer esse tipo de fotografia. Então, pessoal, a primeira dica de hoje é buscar por inspirações. E onde procurar essas inspirações? Eu vou falar para vocês algumas dicas de lugares onde procurar inspirações e referências para vocês trabalharem com fotografia criativa. Para começar, eu quero falar para vocês sobre uma fotógrafa que ela é assim um ícone. Então assim, é de onde eu busco muito a minha inspiração. Eu amo o trabalho dela, ela tem um trabalho fantástico, inclusive ela é considerada a fotógrafa mais bem paga do mundo. E quem é ela? É a Annie Leibovitz. Ela é criadora de vários trabalhos mega famosos, inspirados em contos de fadas, que eu amo e que é cheio de inspiração, porque ela fez pra Disney. Então ela fez editoriais de moda inspirados em Cinderela, em Alice no País das Maravilhas, em Valente, em Peter Pan. Então vários contos são retratados por ela. Então vale a pena vocês darem uma olhada, porque são fotografias cheias de inspirações para vocês terem uma ideia de como construir cenários, por exemplo. Claro que ela tem uma produção gigantesca ao redor dela para fazer todas essas fotografias, mas são inspirações para a gente poder criar o nosso trabalho. Eu mesmo me inspirei em vários dos trabalhos dela para fazer, por exemplo, o meu editorial para a faculdade, que é inspirado em Alice no País das Maravilhas. Então deem uma conferida, porque vocês vão conseguir muitas inspirações nesse trabalho de Annie Leibovitz. Outra dica para buscar inspirações em fotografias criativas seria o Pinterest. Eu acho que todo mundo já conhece o Pinterest, eu uso muito demais, tenho várias pastinhas lá com inspirações, porque eu consigo buscar elementos para trazer para dentro da minha fotografia, buscar cores, buscar ângulos, por exemplo. E os ângulos, pessoal, vale muito para fazer a fotografia de vocês ficar diferente. Outra coisa que vocês podem procurar no Pinterest seriam por luz e sombras. No vídeo da semana passada eu falei sobre o quesito de iluminação na fotografia, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre iluminação na fotografia criativa. Então vocês podem utilizar objetos para fazer a iluminação de vocês, e isso tornará a fotografia completamente diferente. Algumas dicas que eu dou para vocês do que usar. Experimentem, porque vocês vão ficar chocados com o que esses objetos podem fazer pela fotografia de vocês. A primeira dica, pessoal, seria o CD. Vocês podem não dar muita atenção para o CD que vocês têm velhos em casa, mas isso pode dar um efeito bem legal na fotografia de vocês se vocês colocarem alguma iluminação. Pode ser até com a lanterna do celular ou a luz do sol, por exemplo. E a hora que vocês iluminarem no rosto da pessoa fotografada, ele fará tipo um arco-íris, uma iluminação de arco-íris. Então isso já dará um efeito bem diferente na fotografia de vocês e fica bem interessante. Experimentem, porque vocês vão gostar bastante do efeito. Outra coisa que vocês podem utilizar para fazer uma fotografia mais criativa é, por exemplo, aqueles escorredores de massa em que tem vários furinhos, ou algum outro objeto, uma peneira, um ralador de queijo, por exemplo, que você consegue colocar uma iluminação ali, falando sobre iluminação de novo, e ele dará um efeito bem legal no modelo fotografado de vocês. Então ele dará, se for, por exemplo, uma peneira mais quadrada, ele dará todo aquele efeito mais de quadriculados no rosto da pessoa, e isso deixará a fotografia de vocês com um aspecto bem legal, bem diferente e bem criativo. Outra dica são os espelhos, pessoal. Os espelhos para ajudar a gente a fazer fotografia criativa é sensacional. Eu amo, eu utilizo muito, em vários dos meus ensaios eu levo espelho para fotografar, porque assim, vocês podem utilizar ele de várias maneiras.
vocês podem colocar a pessoa fotografada segurando e vocês fazerem uma fotografia só do espelho, onde estará refletindo alguma coisa, ou se esse espelho, por exemplo, estiver em algum ambiente, vocês colocam ele no chão e a pessoa refletida. Então vocês vão fotografar só o espelho. Eu já fiz isso em um ensaio que eu fiz, que a menina era debutante e ela estava vestida com um vestido azul meio que Cinderela. Então eu coloquei um espelho no chão, em um ambiente com várias folhas, e eu fotografei somente o espelho. A menina estava refletida no espelho, eu não fotografei ela em si, fotografei só o espelho e o reflexo dela. E essa fotografia ficou incrível e ficou bem diferente, ficou uma fotografia mais criativa. Então os espelhos seriam super interessantes para vocês utilizarem para fazer esse tipo de imagem. Vale a pena testar os espelhos, e espelhos de vários formatos, vocês conseguem recortar espelhos. Isso mesmo, pessoal, tem umas ferramentas que vocês conseguem recortar espelhos, que são próprios para isso, e que vocês conseguem deixar eles no formato que vocês quiserem. Eu já fiz penas com o material de espelho para fazer o meu editorial, que foi da Malévola. Então, os espelhos, assim, pra mim, é a coisa que mais ajuda a fazer fotografia diferente e criativa. Eu utilizo bastante e vale a pena vocês utilizarem também, porque vocês vão se impressionar com o que ele pode fazer por vocês. E vocês podem utilizar vários outros objetos, o que vier na mente de vocês, basta vocês tentarem. Então, para aumentar a criatividade de vocês, peguem a câmera e saiam fotografar, mesmo que sem rumo. Vocês vão dar uma olhada para vários objetos e aquele objeto pode não dar nada, mas a hora que vocês utilizarem na fotografia de vocês, ele pode ficar sensacional. Um copo ou uma taça pode ficar incrível na fotografia de vocês. Eu já utilizei taça para fazer fotografia de alianças. Então vocês colocam uma champanhe ou uma água e jogam as alianças nessa taça. Vocês podem utilizar iluminações diferentes, vocês podem utilizar água sendo jogada nessa taça ou qualquer outra coisa, e vocês vão ver que a fotografia de vocês vai ficar diferente com um simples detalhe. Outra dica que eu dou pra vocês seriam os filmes, séries e clipes. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de criatividade que esses filmes ou clipes, por exemplo, passam pra vocês. Eu assisto muito, porque ele me ajuda muito a criar, por exemplo, ângulos diferentes e inventar ambientes ou inventar iluminação, por exemplo. Eu vou dar dicas de alguns filmes pra vocês que eu amo de paixão e que eu sempre utilizei, utilizo muito. Que o primeiro seria Alice através do espelho e Alice no País das Maravilhas. Esses, pra mim, é o que trazem toda a criatividade, porque tudo eu penso neles, tudo que eu faço eu penso nesses filmes, no livro do Lewis Carroll, que eu amo de paixão, porque ele tem uma criatividade sensacional, ele traz um outro mundo, então ele traz coisas que não são reais. E na fotografia a gente pode criar esse tipo de imagem, a gente pode criar ambientes que não são reais, podemos criar situações que não são reais. Esse é o livro, pessoal, que eu tenho do Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas, e Através do Espelho, porque ele tem os dois contos. E eu confesso pra vocês que eu comprei ele por causa da capa, porque ele é muito lindo. E eu não sabia se eu ia ler, né, pessoal? Mas eu li, porque eu comecei a ler e eu amei o livro. Porque esse escritor, ele tem uma imaginação muito fértil, então vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro. Além dele ser todo ilustrado, então vocês vão ler a história e vocês vão ver as ilustrações desse livro. Então vale a pena, é uma dica que eu dou pra vocês exercitarem a criatividade de vocês. E outra dica de filme que eu quero trazer pra vocês seria do Grande Hotel Budapeste. Gente, esse filme é sensacional, principalmente pelas cores e o cenário. Então, o que mais me apaixonou nesse filme foram os cenários, porque é lindo, são vários cenários que parece pintura, as cores também são maravilhosas, são tons mais pastéis, e o filme ele é todo mais focado, por exemplo, não tem imagens desfocadas, assim, sabe, com o primeiro plano focado e o segundo plano desfocado. São imagens todas mais focadas. Então vale a pena vocês assistirem. Os ângulos das câmeras também têm ângulos diferentes, como por exemplo um ângulo completamente de cima,
que faz com que a imagem do filme fique completamente diferente de outros filmes que nós assistimos normalmente. Então assistam porque é bem engraçado o filme e as cores e os cenários são espetaculares, vale a pena. E agora uma outra dica para vocês, pessoal, que é sensacional e é de uma fotógrafa brasileira. Inclusive, nós tivemos uma palestra com essa fotógrafa na universidade, tá? O nome dela é Dani Bittencourt, eu trouxe o livro dela aqui para vocês verem, porque ela é maravilhosa, o trabalho dela é incrível e é completa criatividade. Essa mulher, gente, ela tem uma criatividade sensacional. Então vale a pena vocês conferirem o trabalho dela. Ela é uma fotógrafa que ela participa de projetos e exposições fotográficas, de concursos fotográficos, e ela tem um trabalho fine art. Então, para quem gosta de fotografia criativa, pesquisa um pouquinho sobre fotografia fine art, que é completamente criatividade e arte, e pesquisa sobre essa fotógrafa que vocês vão gostar bastante. Olha só, pessoal, essa fotografia dela, da Dani Bittencourt, tá? Está no livro dela e é uma fotografia que é com dupla exposição. Então, gente, é sensacional, eu amo esse tipo de imagem, porque ele por si só já traz uma criatividade, né? Uma fotografia completamente diferente, e vocês podem fazer isso em câmeras ou em programas de edição, como por exemplo o Photoshop. Tem vários fotógrafos que fazem esse tipo de imagem, então procurem por dupla exposição que vocês vão se impressionar, porque tem imagens em que colocam, por exemplo, no corpo, galhos, cidades, pássaros. Então tem várias imagens, várias coisas, e exercita bastante a criatividade de vocês, porque são fotografias completamente diferentes e fotografias mais artísticas. Então vale a pena vocês darem uma olhada também, tá bom? E assim, pessoal, como eu falei antes, fotografem, experimentem, façam experimentos novos, coloquem objetos na frente da câmera de vocês, trabalhem com água, com luz, com tipo de luz diferentes, com objetos na frente da luz, porque tudo isso vai trazer uma fotografia diferente para vocês. Então vocês vão exercitar a criatividade de vocês fotografando. Então quanto mais vocês fotografarem, mais vocês irão aprender. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu falei pra vocês. Comentem aqui embaixo, inclusive depois que vocês assistirem os filmes principalmente, e me contem se ele deu algumas ideias pra vocês, tá bom? Me sigam nas redes sociais, que eu sempre estou postando coisa nova, fotografias novas e ideias, coisas que eu faço no dia a dia, coisas que eu utilizo na fotografia. Então me sigam, meu Instagram é Patrick Sandri Fotografia, Facebook também Patrick Sandri Fotografia, tá? E eu espero todos vocês lá. Um beijão e eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo com dicas bem interessantes para vocês. Até mais!